Sejam bem-vindos. Esse é o canal Fast Software Delivery. O objetivo de ajudar você que é desenvolvedor, ajudar que é você de infraestrutura responsável pela montagem da esteira de ambientes de testes e a esteira de produção, acelerar o tempo de entrega de software em 5 vezes. E na conversa de hoje eu trouxe um tema aqui, a gente já vem numa sequência de vídeos falando especificamente de como escalar uma esteira CI/CD nas empresas. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como otimizar o tempo dentro dessas esteiras mais complexas, seguindo aquela conversa de ter aplicações com arquitetura com uma complexidade maior, com um grau de acoplamento maior. Então, até aqui a gente já tem o contexto necessário para começar a falar um pouquinho de como otimizar essas esteiras mais complexas, com sistemas com esse porte, com essa arquitetura mais acoplada. A gente já falou do framework básico de otimização de uma esteira com métricas do ponto de vista olhando para um único desenvolvedor em vídeos anteriores. Falamos também sobre como os desenvolvedores precisam mudar a forma de trabalhar para fazer o Continuous Integration de fato funcionar na esteira. Falamos também de como tratar problemas mais complexos do ponto de vista de decomposição de partes em menores, para facilitar o gerenciamento e também conseguir trazer a prática de Continuous Integration associada a um conjunto de testes automatizados para manter um mínimo de estabilidade de cada componente, de cada subsistema, até a gente chegar no nível do sistema como um todo para poder fazer a implantação e os testes e a subida para a produção. Dito isso, a gente pode então começar a falar da complexidade de sistemas com alto grau de acoplamento, que é o que a gente vem falando até agora. E é importante entender que essa estratégia para otimizar essas esteiras, essas práticas, elas ajudam a melhorar a produtividade das organizações, porque começa a abordar justamente o ponto onde começa a pegar, que são as ineficiências entre as pessoas, entre os times e entre as empresas. Quando a gente cai numa situação de abordar sistemas com alto grau de acoplamento, a gente não está falando de atingir 10, 15 pessoas, a gente está falando de atingir dezenas, centenas de pessoas. Por isso, o impacto, quando a gente fala em otimizar uma esteira com esse porte, a gente tem um impacto realmente muito maior. As oportunidades de melhoria em toda a organização é muito mais vista, né? Muito mais visível quando a gente tem uma melhoria que afeta muitas áreas da organização. Então, os pontos de melhoria, quando a gente aborda esse tipo de sistema, é muito menor. Ao contrário do que a gente já falou, a gente tem as equipes menores que vão sempre andar mais rápido, porque trabalham com sistemas com baixíssimo grau de acoplamento, muito mais fácil de tratar, são menos complexos, então eles nem têm o trabalho de fazer nenhum tipo de refatoração ou rearquitetar o sistema, porque eles já têm uma estrutura toda independente e conseguem seguir a vida sozinho, tem muito mais independência para trabalhar e colocar as coisas para funcionar e realmente fazer o push de código até a produção. E as maiores ineficiências na maioria das grandes empresas, galera, estão nos sistemas grandes, nos sistemas complexos, com esse alto grau de acoplamento, e que vai requerer um grau de coordenação com um número de pessoas grande, como a gente está falando. Então, a gente tem onde que está o desperdício, se a gente olhar para a empresa como um todo. Eu coloquei aqui vários aspectos para a gente abordar, porque à medida que a complexidade do sistema aumenta,
cada pedacinho, cada ponto que é importante dentro da estrutura do desenvolvimento e do processo ou da entrega de software, tudo conta. Tem que se olhar tudo com muito cuidado. Então, mesmo que a gente já esteja trabalhando no formato de agilidade, com os frameworks das metodologias ágeis, importante olhar para a questão do PO também, para que está gastando tempo documentando requisitos que são mal compreendidos pelas equipes de desenvolvimento e equipe de teste, qual a qualidade da documentação que está sendo gerada, né? Se eles estão trabalhando em funcionalidades que os clientes nem vão usar e gastam tempo fazendo repriorizações que não precisam ser desenvolvidas. Então, são alguns pontos de atenção que vale a pena a gente comentar, porque isso faz parte do dia a dia. São nessas pequenas coisas que a gente percebe o grande desperdício. Na questão do desenvolvimento, a questão é perceber se estão trabalhando em funcionalidades que não vão atender as expectativas do negócio e percebe que é um efeito cascata. É um efeito cascata que esse PO manda fazer, o requisito já vem torto, e pior do que vir torto, é um requisito que não vai atender a expectativa do usuário, ou seja, o efeito em cascata de desperdício, e isso vai para a esteira, porque é tempo para buildar, é tempo para implantar, é tempo para testar, e aí o desperdício vira uma bola de neve. Então, os devs, eles perdem tempo construindo esse código, também em cima de defeitos criados por causa do feedback que é lento. Então, você tem um tempo maior quantidade de defeitos para corrigir, porque não tem essa agilidade na esteira para ter um feedback mais rápido, até mesmo para corrigir no momento em que o problema aparece. Então, perde tempo muito grande fazendo identificação dos defeitos, que a priori estaria no código, mas aí acaba se percebendo que a grande parte dos defeitos pode ser problema com dado na bateria de teste, pode ser com a própria característica dos ambientes, com o próprio processo de implantação, né? E acaba até depurando e corrigindo o mesmo defeito mais de uma vez, porque todas as correções corretas não estavam geradas na versão correta, um problema, uma deficiência na geração da versão. E aí, o que acontece? A gente também tem o pessoal, os times de teste, o efeito cascata, criando e executando teste que não foram projetados da forma como o negócio espera, testando um build com versão errada de código, em ambiente que não tem todas as configurações. O time de release perde tempo tentando identificar a versão correta do sistema para fazer a implantação, preparando o ambiente de teste. O desenvolvedor não avisa que está faltando um determinado patch, que está faltando dados, por exemplo, para fazer o teste, e aí vocês percebem o efeito cascata. Com tudo isso, quando o sistema chega na produção, o time de operação já praticamente a gente vê que vai chegar com uma release com uma série de problemas. E a maior parte do tempo dos caras de operação vai ser fazendo o quê? Apagar incêndio. Né? Como é que a gente olha, então, para essa questão que é um desafio enorme, falando para a otimização de uma esteira com os sistemas com alto grau de acoplamento na sua arquitetura? Não tem jeito aqui, galera. De novo, a liderança precisa iniciar o processo de melhoria contínua, porque envolve muitas áreas da empresa. Então, a gente está falando de vários departamentos, vários gestores de desenvolvimento, vai mobilizar também as outras áreas de infraestrutura, de segurança da informação, as áreas de QA. Então, não tem como ser uma decisão de autonomia de time. Precisa ser uma mobilização da liderança em função do grande número de pessoas que estão envolvidos e que fazem parte do contexto do teste desses sistemas como um todo. Então, precisa parar para olhar, montar um plano de ação para os sistemas e priorizar quais são as melhorias. O desafio ele está em fazer com que a organização
ela chegue num consenso sobre quais são as principais, as maiores fontes de desperdício para você iniciar um processo de melhoria focado, efetivamente focado. E esse esforço precisa ser liderado por um grupo de pessoas que são responsáveis pelo processo geral e fazer de forma interativa para a gente avaliar no curto espaço de tempo a evolução que a gente tem em cada uma dessas etapas, tá legal? Então é importante fazer essa avaliação e sentar com toda a liderança técnica e administrativa para fazer, montar esse plano de ação, justamente olhando para todos os aspectos dos principais desperdícios. A gente vai detalhar um pouquinho mais a respeito desse aspecto. Então, o primeiro passo para identificar desperdício e oportunidade de melhoria na esteira é buscar por trabalho duplicado. Então, o que a gente tem pela frente aí, galera? Quando se fala em trabalho de duplicado, principalmente olhando para todos os aspectos da esteira, a gente começa pelo desenvolvimento, e uma das características que provavelmente é uma das maiores fontes de desperdício na parte de versionamento ou no modelo de desenvolvimento, se valendo muito, se apoiando muito nas estruturas de branches, né? Então, isso geralmente acontece com diferentes branches do código, né, onde o desenvolvedor está duplicando todo o estágio da esteira ou algumas partes significativas dessa esteira. Por exemplo, quando está perto de fazer uma versão de release para levar para a produção, normalmente tem o hábito de fazer uma branch durante esse processo de implantação com a nova versão para isolar e manter ela estável, já com a qualidade de produção. E aí começa o problema, porque você cria mais uma branch apartada do código, e aí o trabalho começa a ser de fazer o gerenciamento em todas essas branches. Então, você tem o teste que começa a ocorrer, precisa acontecer nas várias branches, e que isso pode gerar um problema, e é muito caro, principalmente se não houver teste automatizado, a maioria dos testes forem manuais, então o processo fica cada vez mais caro, o processo fica custoso, e além disso, naturalmente a branch vai levar esforço duplicado em o quê? Fazer a depuração, a identificação, a triagem dos defeitos. Isso vai gerar um problema muito grande de desperdício, porque você vai fazer o trabalho de forma redobrada para poder atender o que está na branch de release e a branch original, que é onde você fez o recorte, que você ainda está desenvolvendo em cima dela. Então, essa é a parte do trabalho duplicado. Vamos falar um pouquinho agora sobre cycle time e funcionalidades menores, que é o batch size. Galera, esse é um ponto fundamental nessa estrutura, porque o cycle time ele vai ajudar. Como que ele ajuda de forma positiva nessa questão do desperdício? O cycle time ele ajuda com desperdício no retrabalho, que ocorre quando tem um feedback lento. Quando você tem um cycle time rápido, ele reduz o retrabalho. Porque se o cycle time é rápido, você tem um feedback rápido. Se você tem um feedback rápido, você já está de cara com um problema para fazer a depuração, a investigação, a triagem e já fazer a correção desse problema. Tá legal? Então, ele dá um feedback rápido e com relação ao batch size, ele traz eficiência na investigação dos defeitos. Por quê? Pelo próprio tamanho. Se você está trabalhando com um conjunto de funcionalidades menor, e às vezes
O objetivo aqui é até feature a feature, tá? Você pode ter uma ou duas em paralelo sendo desenvolvida, mas percebe que é diferente de você trabalhar com um volume grande de funcionalidades que é entregue para QA ou para os usuários para fazer o aceite, e depois volta aquela batelada de defeitos que você aí tem que fazer uma descoberta do pedaço de código, relembrar no pedaço de código que geraram aqueles defeitos. Então, isso é muito importante. O cycle time, então, ele ajuda com o retrabalho mais rápido, feedback mais rápido, então evita o desperdício com retrabalho, e a agilidade na investigação do problema, porque se está trabalhando com um conjunto de funcionalidades menores, que é o tal do batch size. E, galera, tanto o cycle time quanto o batch size, eles estão ligados a o que a gente chama de trabalhos repetitivos dentro da esteira. Por quê? Porque o cycle time e o batch size ele está atrelado ao quê? Ele está atrelado ao movimento, à atividade de fazer a implantação e teste. Então, são tarefas repetitivas que, para a gente conseguir ter essa frequência e ciclos mais curtos, tanto de implantação como de feedback, que são os testes, só com automação. E, claro, reduzindo aí o volume de funcionalidades que está sendo desenvolvida. Então, é a automação que vai gerir toda a ineficiência de quando a gente fala de processo repetitivo. Então, para reduzir o cycle time, a gente vai ter um bom investimento em automação. E trabalhar dessa forma, com ciclos rápidos, para ter o feedback rápido, praticamente já te força a fazer as correções na hora em que você identifica o problema. E, de novo, eu reforço aqui justamente a questão do working state, o software estar no estado funcional mesmo durante o desenvolvimento. Tá? Lógico que, dadas as proporções aqui da complexidade, porque a gente está falando de uma esteira com um conjunto de sistemas com alto grau de acoplamento. Mas é só pegar os vídeos anteriores que a gente falou na questão da decomposição em subsistema, em componente, e para cada uma dessas peças menores gerenciáveis, fazer a integração contínua do jeito que se deve, com um conjunto de testes, e a cada bloco avançar e fazer o regressivo, pegar o último build verde e ir fazendo, montando o build completo com todo o acoplamento que ele vai precisar ter para funcionar. Tá legal? E aí a gente tem nesse desenho, galera, só para a gente dar uma olhada com relação ao cycle time. Então, dá uma olhada, a gente tem aqui nos estágios, no estágio 3, onde a gente tem o build de cada subsistema. Então, a gente vê que o primeiro leva 4 horas, legal. O segundo subsistema, a gente vê que a gente já tem um problema aqui, que já está levando 3 dias, um dia para fazer o deploy, 2 dias para testar. E o terceiro subsistema está levando 16 horas. Aí outra coisa que chama atenção aqui, a questão, dada a complexidade, galera, 2 semanas é bem razoável, é normal para fazer o regressivo de um sistema completo com alto grau de acoplamento. Isso é trivial, tá? Agora, a outra coisa que chama atenção aqui para a gente olhar são as 18 horas para se fazer a implantação em produção. Então, aí sim, tem um ponto de atenção para investigar e entender por que está se levando 18 horas para fazer a implantação em produção. Tá legal? Aí a gente entra num outro aspecto que eu queria comentar aqui com vocês, que é a questão do gerenciamento dos tipos de problema que a gente tem na esteira. Então, percebe que a gente está fazendo todo um mapeamento do cenário dos pontos aonde são foco de problema. Então, a gente falou de trabalho duplicado, a gente falou de tempo de ciclo e de feedback,
trabalhar com funcionalidades menores. Agora a gente vai fazer uma análise com relação aos tipos de ocorrência que podem acontecer na esteira. Então, justamente com o objetivo de separar daquilo que do momento, um problema único, e do que é causado por tarefas repetitivas, tá legal? Para as tarefas repetitivas, a gente tem a solução, a gente vai buscar a força da automação para resolver os gargalos que a gente tem em tarefas repetitivas. E é justamente esse o ponto que é importante para entender, para fazer a priorização de forma correta. Para ver qual que é a tarefa repetitiva, se precisa priorizar, basta olhar no levantamento do cycle time, para a gente entender o que precisa ajustar, refinar e melhorar. Por exemplo, se você consegue, acaba detectando muitas ocorrências de ambiente, então pode ser um indício de que valha a pena fazer uma automação para fazer uma validação pós-deployment antes do início dos testes, para garantir se a aplicação está subindo de forma correta ou não. Já ajuda a mitigar os famosos problemas de ambientes. Além do que, né, galera, se a gente já está falando aqui também da questão do problema de ambiente, já usar a mesma estratégia de infraestrutura como código e versionar uma baseline de código de infra, mais o código da sua aplicação. A gente tem um conjunto completo da infraestrutura, com os middlewares, toda a configuração da infraestrutura, e mais a baseline da configuração dos componentes da sua aplicação, versão de banco de dados, tudo que é necessário para fazer justamente os testes e a validação do seu ambiente, e evitar justamente a questão de problemas com a diferença entre ambientes. Também coisas que a gente já falou em vídeos anteriores ali, é só passar lá no canal e pegar os vídeos mais recentes ali que a gente cobre tudo isso. Aliás, os últimos vídeos, a gente tem tratado todos eles numa sequência de como escalar o CI/CD dentro da sua companhia, tá? E aí a gente tem tudo isso lá para vocês reverem, tá legal? Outro ponto importante aqui, aí começa também, vale a pena olhar para a fonte dos problemas que venha do código, tá? Então, diminuir o cycle time, a gente viu que é super estratégico, importante, e colocar uma bateria de testes no gate de qualidade, justamente para aumentar a cobertura de qualidade na investigação de defeitos, para não impactar a instabilidade das diversas partes do sistema, dos componentes, dos subsistemas e por aí vai. Então, inicia com o subsistema, que tem mais ocorrências de defeito, e foco nesse cara, identifica qual é o problema, se for necessário, aumenta a cobertura de teste, verifica se o próprio problema não é na bateria de testes que está inconsistente, isso tem que ficar de olho, tem que estar sempre garantindo, aumentando a cobertura e a qualidade, inclusive das execuções automatizadas, porque isso desengaja o desenvolvedor. E um outro ponto, galera, é com relação outro ponto de ineficiência, o código da tela. Por quê? Porque normalmente o pessoal que trabalha com o desenvolvimento da tela, entre eles já trabalham de forma separada, com pouca integração entre eles, e só vão fazer alguma integração no momento que tem uma versão nova da aplicação. Isso costuma dar, como a gente já sabe, já costuma dar bastante problema com relação a esse aspecto. São alguns pontos de atenção para a gente ter. Tudo bem? E para a gente fechar, agora a gente tem todo o cenário mapeado
e a gente tem, portanto, o direcionamento para começar. Então, é hora de começar a jornada. Coloquei aqui um checklist com um resumo de todos os pontos que a gente cobriu, inclusive de vídeos anteriores a esse vídeo. Mas é importante pensar no seguinte, galera. Vão acontecer erros, vai ter problema, mas se o plano é de todos, tem engajamento. E o que é importante? Ver qual é a forma que vocês vão tocar esse projeto de melhoria contínua. Por quê? Porque se continua a evoluir os sistemas que estão aí, mas ao mesmo tempo, então, existe uma jornada para fazer essa melhoria contínua em cima dos próprios sistemas que já estão aí. Então, qual é o percentual de capacidade do time que a gente vai reservar para trabalhar nessas melhorias? Plano de ação, projeto, provavelmente pegar mérito, orçamento para fazer esse projeto, que vai ser muito importante, mas todo esse alinhamento é fundamental para que isso ocorra, né? E tenha o alinhamento de todos, de novo, a liderança, que está envolvido muitos departamentos, muitas áreas dentro da companhia. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. Para cada estágio do pipeline, se você tem um ambiente estável para testes dos gates de qualidade. Então, que a gente comentou lá, super importante, já começar o trabalho com infraestrutura como código, ter a versão do sistema, ter a versão da infraestrutura na baseline, e qual é a força, qual é a abrangência que a gente tem dos gates de qualidade, para que a gente consiga uma validação em todos os pontos na decomposição e na criação dessas esteiras, desde o componente, o subsistema e a solução como um todo. É sempre pensar nisso. Os testes automatizados são confiáveis, são fáceis de manter, é fácil de identificar problemas. Então, aquilo que eu falei, os testes automatizados, eles precisam ter uma qualidade tal que não desengaje o desenvolvedor se toda hora que tiver um problema, o problema estiver na bateria da execução de testes. E tem problema, no começo tem problema, mas o importante é aumentar a qualidade cada vez mais para evitar esse desengajamento. Se é possível executar todos os testes várias vezes em ordem aleatória, né? E se quando isso é feito se obtém a mesma resposta, que é a capacidade de repetição dos testes e resultados. Então tem a ver com a qualidade da execução dos testes, tem a ver com a qualidade dos dados que estão no ambiente, com a qualidade do próprio ambiente, né? Se você pode reimplantar o mesmo código e executar os mesmos testes e obter a mesma resposta, então a mesma linha de raciocínio. Se existem sistemas que causam a maioria dos defeitos, é a integração do sistema corporativo. Então, a ideia é que se olhe para o gate de qualidade desses sistemas primeiro, então dá uma reforçada no gate de qualidade desses sistemas. E aí, quanto tempo leva para o build de cada estágio do pipeline? Quanto tempo leva para testar cada estágio da esteira? Qual a origem dos defeitos de cada estágio do pipeline ou da esteira? Tá legal, pessoal? Então tá aqui. Então a gente percorreu essa jornada toda, falando desde lá da concepção de uma esteira, olhando do ponto de vista de um único desenvolvedor, passando por todos os estágios da esteira. A gente iniciou essa conversa falando quais eram as ineficiências de uma esteira de CI/CD. Depois a gente pegou esse mesmo processo, que a gente olhou sobre o olhar de um único desenvolvedor e a gente colocou para escalar para um time, olhando como escalar o Continuous Integration agora com um time, né? Depois a gente falou a gente começou a avaliar a complexidade de se estruturar uma esteira de CI/CD para sistemas com alto grau de acoplamento. A gente projetou essa esteira
e agora a gente passou pelo último passo, que eram os pontos de buscar otimização, mostrando os pontos de ineficiência quando a gente tem, até porque, como eu falei, a quantidade de pessoas envolvidas para se trabalhar numa esteira como essa, o volume de pessoas a gente impacta uma boa parte da empresa. Beleza, galera? Então, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e toda semana tem conteúdo novo aqui para você que é desenvolvedor, para você que é da área de infraestrutura, responsável pela esteira de ambientes de teste e deploy em produção, com o objetivo de ajudar vocês a acelerar o tempo de entrega de software na companhia de vocês. Tá legal? A gente se vê na próxima.